Fala pessoal, muito bom dia. Vamos dar continuidade aqui na nossa conversa sobre cachorros, comportamento, adestramento. E hoje eu escolhi um tema que é um tema da moda. Muita gente está passando por isso, muita gente sempre passou, inclusive por isso, mas atualmente, dada a situação que a gente vem vivendo durante o ano 2020, que é dessa pandemia, a gente preso em casa, e aí tem uma quantidade enorme de cães sofrendo pelo que as pessoas denominam ansiedade por separação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos entender o que é, quais são as razões, onde estão as causas desse sentimento, né? Quem são os prejudicados, quem são os culpados, né? Mas vamos tratar isso de uma forma que a gente não vai apontar o dedo para poder somente justificar ou entregar a culpa. A gente está aqui em busca de soluções, coisas que vão fazer nossos filhotes, nossos cães viverem melhor e nós vivermos melhor com eles. Então vamos lá. Ansiedade por separação é basicamente uma incapacidade que o cão tem de viver temporariamente, né, de estar sem o seu tutor. E isso gera um sentimento terrível no cão. Se a gente parar para analisar, sair um pouquinho do mundo canino e ir para o mundo humano, imagina uma pessoa, né, infelizmente a ansiedade na raça humana é um dos males que mais atinge a humanidade atualmente. Por N motivos, e a gente não vai entrar nas questões humanas, mas você provavelmente conhece alguém que sofre ou que sofreu, ou que está lutando, ou está se tratando, ou que se tratou de ansiedade. E você com certeza já ouviu relatos de que o sentimento é terrível, é paralisante, é angustiante, é terrível o sentimento da ansiedade. Graças a Deus eu nunca sofri de ansiedade, mas conheço várias pessoas que lutaram e lutam hoje em dia contra ela. Agora imagine o seguinte, que com o nosso cãozinho não é diferente. Tá? O sentimento é terrível. Então, o primeiro ponto a ser deixado muito claro não é besteira, não é bobagem, tá? Então tem que ser entendido como um problema real e tem que ser tratado. Caso o seu cão já tenha desenvolvido, esteja apresentando alguns sintomas, né? Se o seu cão, principalmente se o seu cão ainda é filhotinho, poxa, é um ótimo momento de você entender para você não deixar acontecer. Tá? Então, é terrível. Primeiro ponto, não é bobagem. Segundo ponto, o que desencadeia esse sentimento da ansiedade por separação? Desculpa, mas quem desencadeia é você. Sou eu. Ou seja, é o tutor. É o tutor quem promove o nascimento e o desenvolvimento desse sentimento, no que ele não dá limites para o seu cão, no que tange a minha vida do tutor, ocorrerá também sem o meu cão. É por isso que eu falei que a pandemia nos trouxe um cenário que acaba impulsionando esse sentimento nos cães, que a gente ficou preso em casa. E a gente, durante esse período, muita gente adquiriu um cãozinho. Ah, não, vou pegar um cãozinho, eu estou preso em casa, vai ser uma companhia, vai ser bom para minhas crianças, vai ser bom para mim, etc. Né? E a gente acabou dando para o cão uma realidade que não existe e o mundo inteiro está lutando para que ela deixe de existir, que é eu preso em casa. Isso é uma bronca. É um grande problema. E o cão tá ali, ó. Para ele, a vida dele é você ao lado dele. Vê que situação utópica. Enquanto você tá aí, ó, fazendo de tudo e torcendo para que uma vacina seja encontrada para que você possa finalmente sair de casa. E seu cão tá ali, ó, tô na certeza de que você, ó, não, eu acordo, ele tá do meu lado, passo o dia, ele tá do meu lado,
Vou dormir, ele está ao meu lado. Né? Na hora que você tiver que mostrar para o seu cão a realidade, ou seja, você sai, você trabalha, você se diverte, você faz compras, ele não vai entender isso com facilidade. Tenha certeza. Tá? Alguns profissionais tratam de ansiedade por separação com outro nome e até separando, porque eles não é que eles digam que ansiedade por separação não exista. Ele diz que existe sim, mas é algo entre indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, quando o cãozinho nasceu, tá ali com a matilhazinha dele lá, a mãe e os filhotes, e depois de 45, 60 dias, o tutor, né, o dono, o pai, a mãe, o proprietário, aí depende de como você encara a sua relação com o seu cão, vai buscar ele. Né? Esse momento de separação dele, dos irmãos, dele, da mãe, né, isso aí, para algumas pessoas que estudam comportamento animal, é ansiedade por separação, o sentimento que ele sente ali por ser desconectado dos outros indivíduos que fazem parte da espécie dele. Né? E para essa linha de estudo, de atuação, o que o cão desenvolve em relação ao seu tutor, eles dão um outro nome, que eu particularmente não vejo grande diferença, tá? E não há diferença entre os comportamentos, as causas, etc. É uma diferença muito mais da relação origem, né, de aonde está saindo a origem da separação, se é o indivíduo da mesma espécie ou de outra espécie. Mas é interessante o outro nome que se dá, né, porque ele nos dá uma conotação um pouco mais explícita do problema. Né? Eles chamam de hiperapego. Veja que ansiedade por separação é um nome até bonitinho na frente de hiperapego. Seu cão é hiper apegado a você. E isso não é saudável para ele, isso gera ansiedade. E a ansiedade é um sentimento terrível. Então, entendo que tem essas duas linhas de raciocínio, mas muito mais para trazer a informação para vocês. As causas são as mesmas. O sentimento também é o mesmo. Como quase tudo na nossa vida, ansiedade por separação ou hiperapego não vai vir assim, ó, do dia para a noite, de uma hora para outra. É um sentimento que ele é construído. Né? Ele é construído, mais uma vez, por nós, tutores. Alguns sintomas de ansiedade por separação. Um sintoma muito comum, que algumas pessoas dizem que é o cão-sombra. Né? O cão que lhe acompanha por todos os cômodos da casa. Você vai para a sala, ele vai para a sala, você vai para a cozinha, ele vai para a cozinha, você vai para o quarto, ele vai para o quarto, você vai para o banheiro, ele vai no banheiro. Esse é o cão-sombra, ele é a sua sombra. Tá? Ele precisa estar perto de você, ele entende que aonde você for, ele tem que ir. É um sintoma. Muitas vezes, aí ó, esse sintoma já um pouco mais escalonado. Muitas vezes, ele não só precisa estar perto de você, mas ele precisa de contato físico com você. Então você vai para a cozinha, começou a cozinhar, ele não só deita no seu próximo de você, mas muitas vezes ele deita no seu pé. Né, tocando, encostando a pata, encostando a cabeça no seu pé. A mesma coisa acontece quando você vai para a sala e senta no sofá, ele vai e senta no seu pé, por trás das suas pernas, mas encostando em você. É o mesmo sintoma do cão-sombra, só que é acentuado. Ele não só precisa estar próximo de você, mas ele precisa ter eventuais contatos com você. Outro sintoma. Você sabe aquele cão que você sai de casa para jogar o lixo fora, e quando você volta, ele faz uma festa que parece que faz 3 dias que você não está em casa? Não é normal. Não é normal. Tá? Então, se faz apenas 30 segundos que você saiu e voltou, seu cão agir como se ele fizesse 3 dias, não é normal. Tá? É um outro sintoma. Latidos excessivos, né? Principalmente quando não está no mesmo ambiente que você, possível sintoma. Cães que quando estão distantes do dono, às vezes eu estou falando distante, pode ser distante o dono estando fora de casa ou o cão estando no outro cômodo que ele não tem acesso. Cães que latem muito, cães que lambem muito as patas. Tá? Lambe insistentemente as patas, chegando até eventualmente a causar algum prejuízo às patas.
que ele lambe, morde, pode se machucar, às vezes lambe tanto que vai tirando muito pelo daquela região. Também, outro sintoma. Existem inúmeros sintomas. Tá? Mas esses daí eu acho que são alguns dos mais frequentes, né? E a gente tem que se utilizar eles como alerta. Tá? Porque se tem duas, mais uma vez, tem duas etapas. Uma, seu cão é filhote e não desenvolveu isso ainda. Fácil de prevenir. Outra, seu cão não é mais um filhote e ele já desenvolveu. Possível de prevenir. Mas aí vai ser uma solução que não é tão fácil. Quando eu digo fácil, não estou falando do ponto de vista do humano, não, do tutor, não. Estou falando de fácil para o cão. Tá? Porque antes de mais, quem tem o problema é o cão. Quem está sofrendo de ansiedade é o cão. Então a minha ótica aqui vai ser a do cão. O paciente aqui é o cão. Você é uma pessoa que convive com o problema. Inclusive você é a causa do problema, tá? Mas o paciente é o cão. Então vamos lá. Como que a gente pode lidar com isso? Porque tenham uma certeza. Ela vai escalonando, vai escalonando. Não tem isso. E quando ele ficar adulto, melhora. Não tem. Tá? Ela vai sendo escalonada. Vai crescendo. Chegando ao ponto, eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram que se mudar 3, 4 vezes. Se mudar mesmo, mudar de casa. Porque a vizinhança não aguentava mais os latidos, os uivos, né, do cãozinho ou da cadelinha, toda vez que a dona ou o dono saía, que o tutor saía para trabalhar. E aí começava a chegar notificação judicial, etc. Bem, a pessoa se mudava. Até porque não tinha mais cara para olhar para os vizinhos. Esse é um caso que acentuou, escalou até, né? Bem, vamos lá. Como que a gente pode lidar com ansiedade por separação? Primeiro, se você tem um filhotinho e você quer prevenir que isso aconteça, você precisa mostrar para o seu filhote que há momentos que ele fica sem você. Simples assim. Ele vai sentir? Vai. Vai, claro que vai. Tá? Na maioria dos casos, a gente tem filhotes que têm acesso a toda a nossa residência. A gente está falando do cão hoje em dia, o cão doméstico, dentro de um apartamento, etc. Na maioria dos casos, a gente tem um cão que ele não tem restrições de por onde andar dentro da casa. Até muitas vezes porque os apartamentos de hoje em dia não são muito grandes. A gente fala assim, poxa, vou restringir meu cão a um cômodo? Bem, sim. Um ou alguns cômodos. Talvez não por todo o dia, mas por vários momentos ao longo do dia, para que ele entenda que ele não vai estar perto de você o tempo todo. E quando você está fazendo isso enquanto ele é filhote, está dando para ele a chance dele fazer isso de forma segura. Tá? Sentindo, inclusive, que você está dentro de casa, que ele apenas está em outro cômodo, porque ele sabe. Ele sente seu cheiro, ele ouve sua voz, ele ouve as vibrações de você caminhando dentro de casa, ele sente. Tá? Então ele sabe que você está ali. Ele apenas vai reclamar. Né? Inicialmente ele vai latir, vai chorar, né? Porque ele quer estar junto com você, é natural. Né? O que não é natural é que ele aprenda que ele pode estar junto de você o tempo todo, porque isso não é verdade, como a gente já falou. Não minta para o seu cão. Tá? Não passe para ele uma ideia, não faça para ele uma proposta que você não vai poder cumprir. Então, bom exercício. Tem um quarto para ele, né? Ou tem um cômodo que você pode colocar uma gradezinha dessas de passagem, né? E deixar ele lá alguns minutos ao longo do dia, algumas horas até do dia. É uma possibilidade. Tá? Aos poucos, logicamente eu falo deixar ele lá e você tem que dar alguma coisa para esse cão fazer enquanto ele está lá. Tá? Você vai dar, vai trabalhar com enriquecimento ambiental, vai colocar tapetinho para poder ele caçar comida ali dentro, vai dar um brinquedo para poder, um orcinário para poder ele estar mordendo. Bem, a mordida não só gera alívio de tensão, de ansiedade, como ela também gera prazer para o cão. Tá? Você vai criar coisas para poder ele fazer. Não que você espere que ele vá ficar fazendo o tempo todo. Tá? Porque tem momento que a gente não está fazendo nada, inclusive. A gente senta para descansar, a gente deita, a gente dorme. E isso pode e deve acontecer quando o cão está distante de você, separado de você também. Um outro jeito de você fazer isso é
Se ele está na sala, ele tem acesso à sala, né? E a sala é um ambiente seguro, você sabe que ele não vai morder nada que vai ser prejudicial para ele, como fios, etc. Começa a fazer os exercícios ao longo do dia de sair e voltar. Várias vezes. Começa com tempo pequeno, você sai, passa 10 segundos, volta. Depois você vai crescendo isso, sai, passei 1 minuto, volta. Sai, passei 3 minutos, volta. Sai, passei 5, sai, passei 10 e volta. E você vai acompanhando, você vai vendo como é que ele reage. Né? E lembrar que a chegada, aí vai uma questão difícil pra gente. Que é muito bacana chegar em casa e ver a felicidade do nosso cão de nos ver. E aí, provavelmente, alguns de vocês já ouviram essa questão, essa dica, que é o seu cão, quando você chega e ele está notoriamente ansioso, né, feliz demais porque você chegou, você não pode entregar para ele um reforço para esse comportamento. Que é como se você estivesse dizendo assim, é isso aí, garoto, é assim que eu quero que você se sinta. Lembrando que reforços podem ser dados com carinho, voz, brinquedo, petisco, acesso social. Tá? Então você não pode reforçar esse comportamento. Não é fácil. Não é fácil. Concordo, tá? Porque você chega, tudo que você mais quer, ver aquela coisa linda ali se rebolando, o rabo se balançando, você quer falar com ele, você quer brincar com ele. Não o faça. Ah, Bruno, e quanto tempo depois eu vou poder direcionar minha atenção para o cão? Direcionar a atenção, porque o ideal seria que você entrasse e não fizesse nem contato visual, não desse nem boa noite. Né? Fosse lá, resolver suas coisas, botar suas coisas no lugar, tomar seu banho, lavar suas mãos, O ideal seria que você não fizesse nem contato visual com o cão. Uma vez que ele sai daquele estado de euforia e se acalma, aí ele está no momento de ser reforçado. Aquela é a postura a ser reforçada. E não a de extremamente excitado e ansioso. Porque se aquela é a postura a ser reforçada, excitado e ansioso, significa que é assim que você espera que ele se comporte quando ele não está em casa. Então, entendam, gente, que é um sofrimento enorme para ele. E as formas que ele tem de lidar com isso são latir, cavar, destruir, morder. Quando a gente coloca latir, cavar, destruir, morder, etc., a gente está falando também de destruir coisas que podem ser prejudiciais para o cão. Né? Imagine que tem sempre aquela história do cão ir atrás de coisas que são do dono, porque ele está sentindo a falta do dono, naquele hiperapego ali ao dono, e ele vai atrás de coisas que tem o cheiro do dono, que tem possivelmente muito o cheiro do dono. Daí ele destruir aquelas coisas que você mais usa, que muitas vezes são as que a gente diz, era o que eu mais gostava, era a sandália que eu mais gostava, era a bolsa que eu mais gostava, é porque você usava muito e tinha muito seu cheiro. E muitas vezes, quando ele destrói aquilo ali, naquela ansiedade de acalmar a angústia dele por estar distante do dono, ele chega a engolir. E aí, imagina, um monte de, possivelmente, corpos estranhos dentro do organismo dele, inclusive que se não forem retirados, que às vezes não saem naturalmente, pode levar o cão a óbito. Né? E isso é comumente um reflexo da ansiedade por separação. Sabe, aquele cão que nunca destruiu nada dentro de casa, mas aí, como ele vai desenvolvendo a ansiedade por separação, na hora que você precisa sair, você volta para casa e ele destruiu o sofá. A gente vê nos vídeos no YouTube, né, tem cachorrinho que fica famoso. Fulaninho ficou famoso porque destruiu o sofá. Ele destruiu o sofá e muitas vezes ele comeu várias partes do sofá. Essas várias partes do sofá podem englobar não só a parte de tecido, como a parte de madeira, né, o estrado do sofá. É perigoso. Fora o dano que já traz a angústia, o sentimento da ansiedade, ela ainda traz perigos físicos para o cão. Então, eu sei que algumas pessoas veem isso como, poxa, mas é difícil, a privação do carinho. Né? Eu tenho que privar meu cão do carinho. Na verdade, não entenda como privação de carinho, entenda como manifestação de amor. Você está cuidando do seu cão. Tal qual
fazendo uma rápida analogia, os nãos que a gente tem que dizer a uma criança em sua fase de educação. Né? Não pode. Muitas vezes você gostaria de dizer sim naquele momento, você sabe que ela precisa ouvir nãos e que aquela solicitação naquele momento ali não é possível, e você diz não para que ele aprenda que existe o não, que ele respeite você e que ele respeite o não. Né? Então, o limite que a gente entrega para o cão, para o nosso filho, etc., ele também é manifestação de amor. Talvez não seja de carinho, né? Porque carinho a gente tem uma conotação de toque, né? De tom de voz, né? Mas ele é uma manifestação de amor. Né? Então, não prive seu cão de amor, segurança, educação, crescimento, autonomia. Né? O que vocês acham bonito um ser humano dependente do outro, que não consegue viver sem o outro? Então por que seria bonito um cão que não consegue viver sem seu dono? Né? Dê vida a ele, faça ele enxergar que existe vida sem você. Para o cão que já não é mais filhote, está próximo da fase adulta, ou que já é adulto, e que desenvolveu os sintomas de ansiedade por separação, aí você vai ter que fazer um processo lento, tá? Gradativo, gradual, aonde esse cão vai entender. Chegou a Maia aqui. Ó, cara. Esse cão vai entender que existe vida sem você. Tanto o filhote quanto o adulto, eles vão sofrer nesse processo, mas eles vão sofrer temporariamente. Tá? Não é o sofrimento, por exemplo, da ansiedade por separação, que é, se não tratado, ad eterno. Tá? Então, entenda que você precisa mostrar para ele isso. Como? Vai separando ele de você dentro de casa. Tá? Semelhante ao que eu disse em relação ao filhotinho, faz com ele. Faz as saídas de casa graduais. Tá? Põe uma câmera, um outro celular, vê como é que ele se comporta, deixa gravando, vê como é que ele se comporta. Tá? Veja que os primeiros minutos, quando você sai, são os minutos que ele vai trazer mais, que ele vai ter mais angústia. Naqueles primeiros minutos pode ser que ele, até se acostumar, ele lata, ele uive, ele fique triste, ele tente destruir alguma coisa, mas logo depois esse sentimento baixa, você vai ver que normalmente eles ficam tranquilos. Se ele não vai ficar tranquilo, é porque ele já está no estágio mais avançado da ansiedade, e aí precisa ser tratado de formas mais eficazes, inclusive. Tá chegando possivelmente a administração do medicamento. Tá? Como parte do processo. Não é que seu cachorro vai tomar remédio para sempre para poder ficar tranquilo. Como parte do processo de educação e administração do sentimento. Tá? Então, tem várias maneiras de você tratar a ansiedade de separação. Por separação, perdão. A melhor delas é preveni-la. Não deixar que ela atinja seu cão e não deixar que ela cresça dentro do seu cão. A gente pode voltar a falar sobre esse assunto aqui posteriormente, a gente pode dar continuidade na conversa. Se você se identificou com alguma coisa, lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou encerrar o vídeo por aqui para poder ele não ficar tão longo, mas eu espero ter despertado em vocês um pouquinho da consciência do que é o problema, algumas formas de tratá-lo, existem outras, né, mas algumas formas de preveni-lo, e a urgência na manutenção, na intervenção desta problemática para que ela não venha a existir ou que ela não venha a crescer. Tá joia? Brigadão, até o próximo vídeo.